sequência, né, irmão, nosso estudo do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Louvado seja Deus. Se houver tempo, também vamos falar sobre os novos céus e a nova terra, que é no capítulo 21. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós dando prosseguimento ao estudo do livro do Apocalipse, chegando hoje no capítulo 20, que fala sobre o juízo final. Glórias a Deus. Que é o juízo de Deus sobre todos aqueles que viveram nesta terra. Glórias a Deus. Mas o juízo final, irmãos, ele será implantado, esse juízo, para julgar todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque há dois tipos de juízo de Deus para os homens. O primeiro juízo é o tribunal de Cristo. Nós já observamos algumas semanas atrás que o tribunal de Cristo ele será estabelecido logo após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, que juntamente com a ressurreição, e o apóstolo São Paulo ele já ensinou, e nós lemos na palavra do Senhor, que na ressurreição, na primeira ressurreição, na semana passada, são duas. Então, na primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Essa primeira ressurreição, irmãos, ela vai incluir desde Adão, que foi, lógico, o primeiro a pecar, mas o primeiro a andar na presença de Deus, usufruir do perdão de Deus, com aquele sacrifício que Deus fez lá no Jardim do Éden, quando matou o animal, e com a pele daquele animal cobriu a nudez de Adão e de Eva. E a partir dali, Adão ensinou a seus filhos que deveriam sacrificar a Deus, como deveriam alcançar o perdão, logicamente um arrependimento e, consequentemente, um sacrifício a Deus. E o modelo estava ali. E Deus assim ensinou seus filhos, e nós encontramos Caim e Abel. Abel fez segundo aquilo que foi ensinado, que Deus ali mostrou para Adão. E por isso Deus atentou para o sacrifício de Abel. Mas o sacrifício de Caim, por não ter sangue, não ter sacrifício, apenas apresentou a Deus ali uma oferta, porque sacrifício é uma coisa, oferta é outra. Há uma diferença. Sacrifício é algo que você, ao fazer o ato do sacrifício, tem a presença do sangue, porque esse derramamento de sangue é uma remissão de pecados, e assim fez Abel, quando pegou uma das suas ovelhas e sacrificou. Já a oferta, irmãos, é diferente, porque a oferta é aquilo que é tirado da terra, que é outra coisa que não seja o perdão, aquilo que é feito para o perdão dos pecados. E só há perdão naquilo que é ofertado a Deus, quando há a presença do sangue para a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Assim foi ensinado, e assim foi feito também quando Noé saiu da arca. A primeira coisa que ele fez foi o sacrifício. E nós vemos que Abraão
inspirado por Deus, também apresentou a Deus o sacrifício. E assim, durante toda a história dos patriarcas e na lei de Moisés, era a prática, né, que Deus ensinou para o povo de Israel, quer dizer, ele entrou a eles, né, fazendo com que na noite da saída do Egito, cada família sacrificasse ali um animal, né, que no caso um cordeiro de um ano, quer dizer, muito bem especificado, porque representa Cristo, quer dizer, o cordeiro, porque Jesus é o cordeiro de Deus. O seu sangue era passado nos umbrais das portas, que fala dos nossos corações. Louvado seja Deus. E a maneira como deveria ser comido, né? Ali aquele cordeiro assado no fogo. Louvado seja Deus. E o fogo representa a sua aflição aqui na terra, morrendo, sacrificando por nós. E assim o sangue foi passado nos umbrais das portas. E o anjo da morte passava por cima das casas que tinham a marca do sangue, mas as casas que não tinham a marca do sangue, o anjo da morte passava por dentro, e ali, no caso, o primogênito, né, de cada casa morreria. Louvado seja Deus. E na lei de Moisés nós encontramos, né, toda a regulamentação dos sacrifícios. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vemos que nosso Senhor, nosso Deus, deu para o homem, sempre para o homem, a oportunidade de alcançar essa tão grande salvação. Louvado seja Deus. Muito bem. Aleluia. Então Deus estabeleceu um juízo para o homem a partir do momento que veio a morte. Porque Deus criou o homem para viver eternamente. O homem não vivia em pecado. Mas como veio o pecado, e o pecado gera a morte. Passou a haver a morte. Consequentemente, havendo a morte, segue-se o juízo. E a Bíblia é clara: após a morte, segue-se o juízo. Esse juízo que está falando não é um juízo final, é um juízo individual para cada um que passa desta vida. E que juízo é esse? Salvação ou perdição? Né? É o primeiro juízo. E posteriormente, depois vem o juízo final, que é a sentença definitiva de todo aquele que não morreu em Cristo. Então, por exemplo, no Antigo Testamento não tinha Cristo, mas quando nós falamos morrer em Cristo, engloba todos aqueles que, mesmo no Antigo Testamento, não tendo conhecimento da pessoa de Cristo, mas recebiam os benefícios da salvação em Cristo mediante o sacrifício do Cordeiro. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Deus providenciou, irmãos, a sua presciência, né, um meio de salvação para que, se porventura o homem escolhesse o pecado, né, caísse, ou desobedecesse a Deus, Deus daria um recurso. Por que Deus não deu esse recurso para os anjos caídos? Porque eles, irmãos, foram feitos, né, criados, né, não no pó da terra, como nós, não, povos celestes, tinham entrada direta diante de Deus, conheciam a Deus face a face, e nós não. Irmão, se lembra que nosso Senhor Jesus Cristo disse para Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. A fé. O anjo não tem fé. A fé foi dada ao homem. Os anjos não têm fé. Os anjos, eles obedecem, eles têm ligação direta no céu, entra e sai, né? Tem conhecimento, né? É diferente de nós. Deus colocou em nós a fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. Louvado seja Deus. O homem natural, ele tem a fé natural, né? Mas quem é espiritual tem a fé espiritual. É a fé que foi dada aos santos. Fé primeiramente para a salvação, e fé no sentido de crermos no Senhor, crermos no seu poder, crer na sua palavra. Aleluia. E pela fé, aleluia, vencemos. Então o justo viverá da fé. Aleluia. Muito bem. Então nós estamos lá em Abel e Caim. Caim matou Abel. E Deus disse, nós encontramos lá no livro do Gênesis, no capítulo número
ele matou, né, Abel. Glória a Deus. Lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 4, nós encontramos quando Caim matou Abel, Deus disse assim para Caim: e disse o Senhor a Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 9, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do seu irmão. Essa voz, irmão, a tradução, né, logicamente não fala da voz, você não fala, né? Mas está falando no sentido, meus queridos, espiritual. Era algo que estava, né, diante de Deus, um clamor. Então nós começamos a entender, meus queridos irmãos, que o pecado, né, ele gera um clamor, né? Um clamor no sentido da vítima do pecado, né, que ao sofrerem, né, algum revés provocado por alguém, isso está diante de Deus. Nós encontramos paralelo nessa passagem quando Deus falou de Sodoma e Gomorra, lá no livro do Gênesis, no capítulo 18. Deus diz que o pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande e o clamor do seu pecado chegava diante de Deus. Então esse clamor, meus queridos irmãos, não é a voz audível, mas é o fato, né, que fica pairando, né, como uma nuvem, né, como alguém põe fogo num monte de folha, né, levando aquele vapor, né, aquela nuvem, que é visível, sente o cheiro. O pecado, meus queridos irmãos, é assim diante de Deus, né? Então cheira mal diante de Deus. Então esse clamor fica diante do Senhor. E por isso, meus queridos irmãos, isso trouxe dois fatos. Primeiro, Deus providenciou, né, para que o homem seja resgatado do pecado, providenciou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Para quê? Para morrer por nós na cruz do Calvário e conquistar para nós essa tão grande salvação. Louvado seja Deus. Em contrapartida, trouxe também, meus queridos irmãos, esse clamor, trouxe diante de Deus a condição de que o pecado será cobrado. A Bíblia é bem clara quando diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então o homem, ele será julgado pelas suas obras. É verdade que todo pecado é inflamado pelo diabo, mas a nascente do pecado, a fonte do pecado, é o que o apóstolo Paulo ensina, né? Que de onde vem o pecado? Veio a concupiscência do homem, e aquela concupiscência vai sendo gerado até dar luz ao pecado. Então, meus queridos irmãos, o juízo de Deus, ele não é injusto, porque muitos atribuem pecado, alguém cometeu um pecado, apenas a influência do diabo. Não, ele aproveita as oportunidades, ele inflama, né? Mas na verdade o pecado nasce da concupiscência do homem. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos, fala da soberba da vida, e não vem do Pai, mas é do mundo. Satanás tenta aguçar isso, né? Nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ali no deserto, como homem, foi tentado pelo diabo, e o diabo tentou inflamar isso, apresentando a glória do mundo, e dizendo: se tu te dareis, se prostrado, me adorais. Ele apresentou o quê? Toda a glória do mundo, né? E antes disso, vendo que ele teve fome, disse para ele, para nosso
Senhor Jesus Cristo, nós filhos de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, o que é físico, o que é humano, né? A comida, a tentação do corpo. Quando ofereceu a glória do mundo, né? A glória do mundo aguça o quê? A alma. A alma vê, a alma deseja, através dos olhos, dos sentimentos. Então, ele tentou aguçar isso em Jesus, mostrou toda a glória do mundo. E também a tentação do Espírito, quando disse ao nosso Senhor Jesus Cristo, foi até o pináculo do templo, e disse: atira daqui abaixo, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás e a ele prestará culto. E nosso Senhor Jesus Cristo respondeu dizendo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Então, essa terceira tentação, irmão, é aquela indução do homem a perder o seu temor de Deus, temor do Senhor. Então, nós encontramos o que aconteceu com alguns, que a palavra do Senhor nos fala, né, no Antigo Testamento, né, como Saul, né, e outros mais, que perderam o temor de Deus. Então, achando que tomando a frente de Deus, né, seria respaldado. Mas a Bíblia é bem clara, meus queridos irmãos: Deus não vai respaldar nada fora da sua palavra, amém, irmão? Não vai. Então, já tira daqui abaixo, está escrito. Então, Deus fosse obrigado, né, a protegê-lo se ele se atirasse dali. Mas Jesus foi bem claro: não, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, aquele que teme a Deus, não tenta a Deus, amém? Pelo contrário, procura obediência, procura andar na sua presença, a fazer a sua vontade, aleluia. Isso é o que nosso Deus, aleluia, quer de nós, e é o que nós devemos fazer, aleluia. Ou o que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque ele aceitou ali a sugestão da Sara. Não, para que se cumpra a promessa, né? Nós já estamos ficando velhos, essa promessa não vai acontecer. Então você tem uma lei por aqui, né? Uma lei que existe aqui na região, e que diz que se a senhora não puder ter filho, gera o filho através da sua escrava. Quer dizer, o crente não anda segundo a lei desse mundo, amém, irmão? Glória a Deus. Então, Abraão achou boa a ideia, mas isso custou a ele 13 anos sem Deus falar com ele. E um dia ele foi fazer um sacrifício ao Senhor, e Deus disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Então faltou ali naquele momento, né, uma vigilância, um temor maior, né, de não, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então, do tipo, vai, é claro que a promessa vai se cumprir, né? Mas não é assim que funciona, né? E os crentes, nós aqui nos dias atuais, temos que vigiar com isso, né, irmão? Estar atento, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Não é o amigo, não é o pastor, não é as autoridades. Nós devemos confiar no Senhor, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Como muitos estão fazendo aí, se juntando com os políticos, não, bateu ali uma cobertura, uma proteção, um benefício qualquer. Não, louvado seja Deus. Não vamos tentar a Deus. Nós vamos confiar no Senhor nosso Deus. Ele dá a direção, Ele opera na hora certa. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Quando nós confiamos nos homens, podemos nos decepcionar, mas quem confia no Senhor jamais será confundido, diz a palavra do Senhor. Muito bem. E viu o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Primeira coisa, quando se assentou o juízo final, aqui diz: a terra e o céu, aleluia, eles fugiram.
não se achou lugar para eles. A terra é o palco do pecado, né? É o palco do pecado. Se nós analisarmos, né, o contexto da terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e versículo 2, e a terra era ou estava sem forma e vazia. E lá no livro do profeta Isaías diz que Deus não a criou sem forma e vazia. Então nós começamos a entender, meus queridos irmãos, que a terra, antes mesmo da criação do homem, né, ela era habitada, né, pelo que a descrição do livro do profeta Isaías, era habitado, né, os planetas eram habitados por anjos. Deixa esse entendimento. Então pode observar que na criação fala de lua, estrela, só fala de planeta. Por quê? Porque eles já existiam antes da recriação da Terra, da recriação do universo. Então o universo ele era diferente, né? Não havia as estrelas, nem luas, mas os planetas não são citados. E quando nós vemos no livro de Isaías falando sobre Satanás, né, aquele querubim ungido que vivia no meio das pedras afogueadas, encontra-se ali os nomes das pedras. Nós vemos que são pedras, irmãos, que só existe aqui no planeta Terra, né? Então entende-se o quê? Que antes da grande rebelião, da grande batalha, né, que houve entre Satanás e seus anjos, Miguel e seus anjos, e eles foram precipitados para fora do céu e lançados no grande abismo. Nós encontramos lá no livro do Gênesis um grande abismo, esse universo. Porque acima do universo é o trono de Deus, o céu propriamente dito, né? Então eles foram precipitados para fora do céu, no grande abismo. E lá no livro do Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma vazia, e havia trevas na face do abismo, quer dizer, escuridão total. E Deus começou a recriar. Deus começou a dizer: haja luz, e houve luz. Essa luz não é nem do sol nem das estrelas, porque o sol é uma estrela também, né? É um mastro que está em combustão, né, eterna. Ele produz a luz, o calor. Então não havia as estrelas. Deus diz: haja luz. Então primeiro veio a luz. Essa luz não é das estrelas nem do sol, é uma luz que, segundo a ciência, os cientistas descobriram que existe uma luz no universo, é chamada uma luz cósmica. E mesmo que, né, quando a Terra está uma parte voltada para o Sol e outra parte virada para o outro lado, né, que no caso é noite, o lado que é dia está sendo iluminado pelo Sol, e o outro lado do Sol, né, é o lado escuro, e a Terra vai girando, então está aí o dia e a noite. Mesmo à noite, há uma luz no universo. Os cientistas chamam de luz cósmica. Então, primeiro Deus disse: haja luz, houve luz. Aí depois o Senhor colocou os luminares. Quem são os luminares? As estrelas. Dentre esses luminares, Deus colocou o sol, a lua, traçou, né, fez com que as águas baixassem e traçou o curso dos rios, os montes, né? Então Deus traçou todas as coisas perfeitamente e colocou as sementes, né, que produziram árvores. Das águas Deus colocou os peixes, e da própria água Deus tirou as aves. As aves vieram da água, não vieram da terra, vieram do mar. E da terra Deus tirou os animais de carne vermelha, né? São os animais terrestres que nós já conhecemos, né? Leões, cavalos, todos que é carne vermelha. Da água veio os animais de carne branca. E assim Deus criou todas as coisas, e por último criou o homem do pó da terra. Louvado seja Deus. Então a perfeição da criação de Deus. E Deus criou, por causa da rebelião de Satanás,
do lago de fogo, do inferno. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Então, quando os anjos pecaram, Deus criou o inferno para eles. Mas, por causa do pecado do homem, todo aquele que nasce, todo homem nasce debaixo do pecado, ele já está destinado a ir para o lago de fogo. Primeiramente passa pelo inferno, e o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Isso tudo foi criado para Satanás e seus anjos. Mas o homem, por causa do pecado, tem o mesmo destino. Só que Deus deixou uma provisão para nós. E essa provisão, meus queridos irmãos, é o perdão de Deus. Mas esse perdão, ele é alcançado mediante, meus queridos irmãos, a um conceito, uma diretriz que Deus deixou. Primeiramente, quando o homem pecou, veio a dispensação da consciência. Então, aquele que tinha boa consciência, alcançava ali a salvação. Então, nós vemos, por exemplo, Enoque, aí antes do dilúvio, era a dispensação da consciência. Enoque andou com Deus. Enos andou com Deus. Aqueles que invocaram o nome do Senhor, que a Bíblia diz, veio Enos, e a partir dali começou a invocar o nome do Senhor. Então, aqueles que tinham a consciência de que há um Deus, que tem que obedecer a Deus, que se voltavam para Deus, alcançaram a salvação. E assim Deus achou graça em Noé. Por quê? Porque ele tinha essa consciência de um Deus do céu e obedeceu. Mas acabou essa dispensação, veio a outra dispensações. Em cada uma delas, Deus dava uma provisão para o homem alcançar a presença de Deus. Ele teve na dispensação patriarcal, Abraão, pela fé, ele transmitiu essa fé para os seus filhos, e assim foi. Veio a dispensação da lei, da mesma maneira, tinha provisão. E na dispensação da graça, irmão, a provisão maior de Deus, pela graça, mediante o sangue de Jesus, mediante a fé, não há mais necessidade do sacrifício, o homem não fica sujeito apenas à sua consciência, não, porque Deus, a partir do momento que cremos, Deus muda nossos pensamentos, nossas intenções do coração, Deus muda o homem, porque o verdadeiro evangelho, irmão, transforma o homem numa verdadeira nova criatura, amém, irmão? Amém. Glória a Deus, independente de qualquer coisa, pode ser o mais vil pecador, até o que peca menos, mas todos estão condenados, mas o perdão é para todos, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Mesmo aquele que amar a consciência, aquele inferno, mas se ele aceita Jesus Cristo pela fé, aleluia, em verdade, ele alcança a mesma salvação, aleluia, daqueles que porventura são religiosos, têm uma boa consciência, mas também não está salvo, porque a sua religiosidade não deixa ver a realidade do Evangelho, que a realidade é de que só há salvação em Cristo Jesus, não há outro mediador entre Deus e o homem, só Jesus Cristo. Então, tudo isso é transformação de Deus, porque o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, amém, irmão? E nos faz uma nova criatura. Então, você não vê que Jesus fez nova criatura, tanto homens vivos, como homens naturais, como homens religiosos. As três classes de seres humanos foram salvos por Jesus. Os mais vil pecadores não foram salvos? Maria Madalena e outros vários, ladrão da cruz. Os homens naturais, os apóstolos, aquela multidão que vinha ouvir a palavra, homens naturais, não eram pecadores, homens inclinados para o mal, mas também não eram religiosos. Jesus salvou também. E até religiosos, que reconheceram que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Então a salvação é para todos os homens. Louvado seja Deus. Então vamos aqui. E viu o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu.
Então, primeiramente, por que fugiu a terra e o céu? Porque a terra e o céu é o palco do pecado. Como já ia dizer anteriormente, entende-se que o lugar onde aquele que ele viu o Egito, depois se transformou de Satanás, vivia no meio das pedras fogueadas. Essas pedras eram aqui. E quando Deus fez todas as coisas e colocou o homem aqui, ele voltou para a tentação. Por quê? Porque aqui era o lugar que era dele, ele perdeu. Então, Deus disse para Adão: guarda o jardim. Por quê, irmão? Porque o jardim do Éden, e nós encontramos lá no livro de Ezequiel, isso aí é uma referência de que Satanás habitava no Éden, tudo que habitava no Éden, jardim de Deus. Então, a referência do jardim do Éden. Então, falando para Satanás, aquele que ele viu cair, tudo que habitava no Éden, jardim de Deus, isso lá antes da recriação. Quando houve o cataclismo, que Deus refez, Deus colocou o jardim novamente, colocou quem? O homem. Ele veio para invadir de novo. Por isso Deus disse: guardasse o jardim, disse para Adão. E por que a terra e o céu fugiram? Porque o palco do pecado. O palco do pecado. É a terra e o céu que está se referindo aqui é essa atmosfera, que é o lugar onde habita os demônios. A Bíblia diz que Satanás, muitas vezes, ele vive dentro do inferno, não, ele passa por lá, mas ele vive na terra, passeado por ela. Quando veio, invadir a terra e passear por ela. E os demônios, irmão, eles vivem nas esferas espirituais, nos ares. Por isso que a Bíblia fala da potestade do ar. São as potestades, os demônios. Nós vemos lá no livro de Daniel, quando ele desceu para trazer a mensagem de Daniel, ficou 21 dias para poder passar, para poder chegar onde Daniel estava. Por quê? Porque havia uma legião de demônios que tentavam impedir aquele anjo de passar. E ficou 21 dias pelejando para passar, até que veio Miguel, o arcanjo Miguel, e os demônios recuaram e ele pôde passar. Então nós vemos, irmão, que a terra e essa atmosfera que nós conhecemos, esse primeiro céu, é o palco do pecado. Por isso que fuge os céus e a terra. Versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então nós vemos aqui, irmãos, primeiramente, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Vamos abrir lá no livro de Daniel. Essa mesma visão do juízo final, Daniel viu também. Uma visão bem semelhante, mas é a mesma coisa. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, aleluia, versículo 9: e eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, aleluia, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o seu cabelo e sua cabeça como uma limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares, observa esse detalhe, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, na visão que Daniel teve, ele viu ao Senhor Deus assentado no trono para julgar, e milhares de milhares o serviam. Esses milhares e milhares são as pessoas salvas, e milhões de milhões, quer dizer, 10 vezes mais, estavam diante dele.
como um tribunal aqui na terra, né? Fica lá o juiz, os jurados, o promotor, o advogado e os réus lá na frente, né? Glória a Deus. E aqui, irmãos, outro detalhe importante: e o rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares de serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Acertou-se o juízo, aleluia, e abriu-se os livros, glórias a Deus. Então estive olhando por causa das vozes dos grandes palavras, e assim vai. Mas a visão, versículo 9 e versículo 10, Daniel viu o juízo final. Louvado seja Deus. E abriu-se os livros. Aqui no livro do Apocalipse, no versículo de número 12, fala de duas classes de livros. Primeiro, os livros, no plural. Quantos são? Não se sabe. Talvez milhares de livros. Existe o livro, um único livro, que é o livro da vida. O livro da vida, irmão, é onde está registrado o nome de todo aquele que é salvo. Louvado seja Deus. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, tem os seus pecados perdoados, é uma nova criatura, tem o seu nome escrito no livro da vida. Glórias a Deus. Entendemos claramente que aquele que tem o nome escrito no livro da vida, o seu nome não está nos livros. Por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque tem o nome escrito no livro da vida. E se não há nenhuma condenação, seu nome está escrito no livro da vida, lá não há relação de pecado. Lá não há relação de mais pobres. Por quê, irmão? Porque o sangue de nosso Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Por isso que João diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar, temos um fiel advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Glórias a Deus. Então, o livro, que é o livro da vida, aqui diz, meus queridos irmãos, que os milhões de milhões que estavam diante deles foram julgados pelos livros, estava escrito nos livros. Nos livros. Os livros, cada página daquela é uma pessoa. Tudo que fez, tudo que pensou, cometeu, todos os seus pecados estão ali. Quem tem o nome escrito no livro da vida, não há registro de pecado, porque Jesus pagou nossos pecados, né? Pagou o preço do pecado na cruz do Calvário. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala, irmão, sobre o julgamento da igreja, mas isso é anterior ao juízo final. Por quê? Porque logo após o arrebatamento tem o quê? O tribunal de Cristo. E cada um vai receber o seu galardão segundo as suas obras. Quer dizer, há um julgamento para maior galardão ou menor galardão. Mas não há condenação. Né? Tem até alguns que brincam, né? Chegar lá em cima, vou olhar, até você desce. Chegou lá em cima, irmão, não desce mais, né? É uma brincadeira de se falar, né? Uma alusão aí, um pensamento católico, né? E vai chegar lá no céu, daqui a pouco olha e esse cara está fazendo aqui, devolve ele para baixo, desce, não, esse é um pensamento que não condiz com a Bíblia, né? Esse é um pensamento até de brincadeira, né? Mas o certo é que quem chegou lá em cima, no arrebatamento, tem uma condenação lá. Por quê? Porque os seus pecados já foram perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. Se não fosse assim, nem subir, né? Louvado seja Deus. Muito bem. Então aqui diz, irmão, os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono. Quer dizer, nesse momento, no juízo final, estar diante do trono não é nada bom, né? Tem um trono aqui, é o grande trono branco, que é o juízo final. Glórias a Deus.
Então, estar diante do trono, daquela conectação, de estar diante de Deus, aí é outra história. Mas aqui não, aqui estar diante do trono não é nada agradável, né? Glória a Deus. Estava diante do trono e abriu-se os livros. Então, aí estavam os pecados de cada ser humano, que não morreu em Cristo. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então, o livro da vida, irmão, é usado para quê? Primeiramente, o Senhor vai olhar no livro da vida, o seu nome não está aqui. Então, os trâmites, né? Inclusive se usa isso nos julgamentos. Primeiramente, a defesa, depois a acusação. A defesa fala, isso aqui, não é assim? Depois vem a acusação. E aí há o julgamento. Deus faz corretamente. Primeiro ele observa que a pessoa não está com o livro da vida. Então ele vai ser julgado pelo quê? Pelo que está escrito nos livros. E lá nos livros tem a página dele lá. Né? E será julgado segundo o que está escrito nos livros. Né? Segundo as suas obras. Olha só uma coisa. Os salvos serão galardoados segundo as suas obras. O que você entende disso? Que há uma diferenciação de galardão. Mais galardão, menos galardão. Todos vão receber um galardão. Né? A não ser aqueles que nós já estudamos isso em oportunidades anteriores, semanas passadas, que aqueles que vão morrer durante a grande tribulação, eles não vão ter galardão. Eles vão receber uma veste branca e uma palma na mão. Uma palma quer dizer vitória, venceu. Só. A igreja arrebatada, que é de Adão até o último que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e estava firme com Deus, subiu, todos receberão coroas, né? Galardões. Ele fala sobre a pedra branca, a qual tem o seu nome escrito. Fala da coroa da vida, coroa de glória, né? Coroa de justiça. São coroas dadas, irmãos, aquilo que mais se destacou na vida do crente. Coroa de glória, coroa da vida, né? Aquele que deu muita alma para Jesus, aquele que evangelizou, aquele que foi fiel às ações, deu um bom exemplo, aquele que pecou, né? Mas se arrependeu, recebeu perdão, subiu para o céu, lá seu galardãozinho diminuindo também, né? Por aí vai. Certa vez alguém falou assim: mas o irmão, no final da carreira, não será que perdeu? Não perdeu, a salvação não perdeu, não. Aí fez assim, isso aqui, se arrependeu, foi para o céu, será? Mas, segundo a Bíblia, salvo ele foi, porque ele se arrependeu, alcançou a misericórdia. A Bíblia diz: confessa e deixa, alcança a misericórdia. Né? Agora, vai ser pesado aquilo que ele fez, ou bem ou mal, e a Bíblia é bem clara sobre isso. É que o meu tempo de eu separar, se você não for incluído, os versículos falam disso. Né? Então, cada um vai prestar conta, o apóstolo Paulo diz, daquilo que fez através do corpo, ou bem ou mal. Então, o crente será julgado, maior galardão, menor galardão. Aqui no juízo final, é a mesma coisa. Serão castigados, né? Serão julgados segundo as suas obras. Para maior tormento ou menos. Porque senão, para que juízo, né? Pega lá, faz o bolo, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus vai colocar diante dos olhos, né? Você fala, agora acho que o livro de Isaías diz que eu colocarei tudo diante dos teus olhos. Tudo aquilo que fez. Por quê, irmão? Porque o juízo de Deus, ele é perfeito. A Bíblia diz que naquele grande dia ninguém dirá sou inocente. Diante de Deus ninguém dirá sou inocente. Não tem como. Não vai ter como. Dirá sou inocente, não tem como. É registrado ali. Por que você não me aceitou? Quando aquele, aí mostra lá, aquele crente foi falar de Jesus para você, você rasgou o folheto, jogou na cara dele. Exatamente, no livro de Malaquias, né? Eles têm um memorial diante de Deus.
Por isso eu quis falar, irmão, acerca daquilo que está registrado no livro do Gênesis, o clamor do sangue de Abel, o clamor do pecado de Sodoma e Gomorra. Cada um, irmão, a sua vida, deixa um clamor diante de Deus. Os pecadores, irmãos, sobre a vida dele, o clamor do seu pecado. Já para o crente, irmão, que anda na presença de Deus, há um clamor do perdão, da misericórdia. Mas a Bíblia diz que nós exalamos um bom cheiro de Cristo, amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus, um bom cheiro de Cristo. E o pecador? É um bom cheiro do pecado. Triste isso, mas é a realidade da vida. Então foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então a Bíblia fala, né, você vai lá no livro de Lucas, fala de muitos açoites e poucos açoites. Né? No livro de Lucas, fala a memória, Lucas 12, versículo 40, acho que é Lucas capítulo 12, né? Lucas capítulo 12, glória a Deus. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Então nós vemos, irmãos, que há nesse juízo de Deus, mais açoites, menos açoites. Quer dizer, aqui está falando do servo, né? Que conhece, mas o que não conhece, menos açoite, mais açoite. Então nós vemos que há um julgamento de Deus, irmão, há um peso na balança. Lá no livro de Daniel, quando o rei Beltesazar fez aquela grande festa e pegou os utensílios da casa de Deus, o que aconteceu? Uma mão escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsi, pesado foste na balança e achado em falta. Amém? Deus deu uma balança. A mesma coisa, um pouco antes, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Quando Daniel interpretou aquele sonho, né, do rei Nabucodonosor, que ele sonhou e viu uma grande árvore, né, uma grande árvore, e essa árvore foi cortada, mas deixou a raiz. E uma voz do céu disse: cortai a árvore, tirai seu tronco, mas deixa as raízes. Aí ele contou isso para Daniel. Daniel ficou pasmado, olhando para ele, e disse ao rei: essa árvore é tua, és tu. E por ordem dos vigiadores serás cortado da terra dos viventes, mas tu voltarás. E aconteceu com o rei Nabucodonosor, virou um bicho, ficou 7 anos pastando os animais, mas a raiz ficou. E o rei Nabucodonosor, lá no capítulo 4, ele conta o que aconteceu. Quando voltou o seu juízo, ele voltou a ser um ser humano normal e voltou a ser rei. Por pouco de tempo, logo depois morreu, e o seu filho Beltesazar assumiu, né? Por ordem dos vigiadores. Quem são os vigiadores? Lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, fala dos vigiadores. O cordeiro tinha 7 olhos. Isso fala o Deus que tudo vê, que nada escapa aos seus olhos. 7 é o número da perfeição, o número da totalidade. O cordeiro tinha 7 chifres, quer dizer, 7 chifres fala de 7 poderes, quer dizer, o poder total, o poder perfeito. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os seus olhos que tudo vê.
Os olhos que tudo vigia, que tudo conhece. Quem viu as obras de Nabucodonosor, irmão, os vigiadores são os olhos de Deus. E Daniel disse: o olho dos vigiadores não será cortado. E assim veio o julgamento sobre Nabucodonosor. Por quê? Porque ele já tinha extrapolado a soberba. E qual foi o conselho de Daniel para ele, para o rei Nabucodonosor? Para evitar aquilo que estava predito. Que ele fizesse a justiça. Você é o rei Nabucodonosor, faz a justiça. Seja bom. Ajude os mais pobres. E quem sabe passará de ti essa visão. Mas o que ele fez? Passou uns dias. Ele subiu lá, quando ele estava lá no palácio, chegou lá na sacada, na varanda, olhou, viu a beleza da Babilônia, e só a Babilônia que eu edifiquei com o meu poder. Na mesma hora vem a voz dizendo: passado de ti é o reino, ó rei Nabucodonosor. Ele virou um bicho, já desceu de um pato, né, as escadarias do palácio, e ficou lá no meio do pasto, comendo junto com os animais. Então o conselho de Daniel era que fizesse a bondade, para reverter aquele fato, né? E logicamente crer em Deus. Logo depois, quando voltou à normalidade, o rei Nabucodonosor se converteu. Tanto se converteu que ele escreve no capítulo 4 o que aconteceu com ele, né? E ele disse: agora eu exalto ao Deus do céu. Eu, Nabucodonosor, exalto o Deus do céu, porque ele é o Deus que abate todo aquele que vive na soberba. Glória a Deus, aleluia. Deus trabalha, amém, irmão? Aleluia, na vida do homem. Louvado seja Deus. Então, o juízo, né? Glória a Deus. Será para todos os homens segundo as suas obras, para maior ou menor condenação, né? Se entende bem aqui na palavra, né? Glória a Deus. Muito bem. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte o inferno. O inferno está falando, não é um lago de fogo, não, é o inferno, quer dizer, um lugar intermediário, né, de sofrimento. E deram os mortos que nele havia, quer dizer, o inferno, né? E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quer dizer, a própria morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Louvado seja Deus. Quer dizer, no lago de fogo há vamos dizer assim, uma comparação, né, com o lixão que havia fora dos muros de Jerusalém. Porque Jerusalém, os moradores dela, né, tinha um muro, um lugar que eles subiam e jogavam o lixo por cima desse muro. E se atirava fogo. Então aquilo vivia queimando constantemente. Então quando se jogava lixo, ia se jogando lixo ali, e o fogo ia, né, lambendo, né, o fogo ia queimando todo aquele lixo que era jogado por cima do muro. Então aquele lugar, como toda cidade tem um lixão, né? Então, Jerusalém também tinha o seu lixão. Então aquilo vivia queimando constantemente. Então há uma alusão, né, desse lugar, desse lixão que vivia queimando, uma comparação desse lixão com o lago de fogo, né? Por quê? Porque tudo que era lixo se jogava lá. E ali, aquilo mesmo já alimentava o fogo. Esse lago de fogo que Deus criou, irmão, o próprio inferno, tudo será lançado no lago de fogo. O que será lançado no lago de fogo? Primeiro que vai inaugurar é o anticristo e o falso profeta, que vão inaugurar o lago de fogo. Depois será lançado no lago de fogo Satanás e os seus demônios, seus anjos caídos, né? Será lançado lá. E todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida. E a própria morte, né? O próprio inferno, o pecado, tudo será lançado e ali ficará queimando eternamente, né?
Então os judeus faziam essa comparação, né? O sofrimento eterno com o fogo, né, do chão. Apenas para irmãos entender de onde os judeus, né, usavam aquilo como comparação, né, do sofrimento, né, porque será queimado. Só que o lixo que era lançado ali queimava e o fogo lambia, e ali não. Só que ali a Bíblia é bem clara que ali será eterno, onde o lixo não morre, né, e nem o fogo se apaga. Nunca mais você sair dali. Coisa terrível, né, irmão? Coisa terrível. Por isso que nós devemos, irmãos, estar sempre agradecendo a Deus por essa tão grande salvação. Porque essa grande salvação, irmão, é tudo para nós. Porque aqui nessa terra, irmão, tudo passa, né? Tudo passa. Momentos bons passam, momentos ruins passam também, né? Tudo passa, a vida passa. Aleluia. Mas a palavra só nos diz: passarão os céus e a terra, e as palavras não vão de passar, né? Então as coisas espirituais não passam, né? A salvação é eterna, a perdição também é eterna. Aqui no mundo tudo vai passar, né? O mundo passa, a sua concupiscência, a palavra do Senhor, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Isso, irmão, deve ser o nosso objetivo. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo diz que reputava todas as coisas do mundo, os seus títulos, até a boa vida, porque ele era de uma família abastada, né? Isso aprendeu aos pés de Gamaliel, era um curso caro, né? Segundo a tradição judaica, né? Qualquer um que fazia aquele curso tinha que ter posses. Então Paulo era candidato ao Sinédrio. Então o apóstolo Paulo reputou isso tudo para o esterco, como se fosse esterco, para ganhar a Cristo. E por isso, no final da vida, ele pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo o Filho de Deus. Aleluia. Por quê? Porque ele estava alcançando, buscando, irmão, a coroa. A coroa, Paulo diz, a coroa que foi proposta. Louvado seja Deus. E olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, devemos dar glória a Deus, porque não temos necessidade nenhuma de passar pelo juízo final. Não. Que possamos ficar firmes, sabendo, meus queridos irmãos, que em breve o Senhor virá nos buscar. E nós vamos passar no tribunal, mas no tribunal de Cristo, para receber os galardões, maior ou menor, mas a verdade é que vamos receber. Isso, meus queridos irmãos, é tudo para nós. E pode ter certeza que vai ser algo tão maravilhoso que o que receber pouco vai ter, eu me invejo, porque isso não existe no céu, mas não vai ter nada dessas coisas de quem ganhou muito. E quem ganhou muito também não vai se achar melhor do que quem ganhou pouco. Sabe por quê, irmão? Porque lá no céu é harmonia, amém? Glória a Deus, aleluia. É maravilha. Mas que nós possamos, irmãos, guardar o temor em nossos corações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a porta da vida, né? Diz a palavra do Senhor. É através do temor do Senhor que nós, aleluia, conseguimos nos manter na sua presença, aleluia, e chegarmos até o fim. Que possamos analisar o juízo final, como nós analisamos hoje, não para ter medo, não, vou ficar na igreja porque não quero ter lugar para torrar, não. Nada disso. Nós devemos saber acerca do juízo final para ver de onde nós estamos escapando, amém, irmão? Glória a Deus, é motivo de dar glórias ao Senhor, é motivo de sempre agradecermos a Deus e ser fiel até a morte, porque sendo fiel até a morte, receberemos a coroa da vida, amém, irmão? Deus abençoe os queridos irmãos, vamos ficar de pé, irmãos, são 9 horas, e 2, 3 minutinhos, vamos agradecer o Senhor, aleluia, e que o Senhor continue nos abençoando em nome do Senhor. Quem está alegre por estar na casa do Senhor, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe os queridos irmãos, apenas lembrando rapidamente, amanhã pela manhã, oração de 9 às 11, e
saída, né? Para a sede amanhã? Não, mutirão. Ah, o mutirão, de né? manhã, não sei se vou conseguir na saída, né, Pedro? Não sei se os irmãos vão conseguir. Elas já vieram hoje, né? Vai ter um mutirão a partir das 3, né? Não, de manhã, depois da oração. Logo depois da oração, mutirão. É. Saída para a sede depois, né? Se tiver condição. Vai ser difícil, né? Então tá bom. Mas vai ter um mutirão e logo após vamos dar glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Vai Deus. ter almoço, deixa de vir não. Essa tem almoço, primeiro trabalho. Primeiro tem que trabalhar, tem que trabalho também não cobra. É isso? Tem que trabalho também não cobra. Glória a Deus. Amém. Então amanhã vai ter a oração, vai ter um almoço, né? E um mutirão em nome de Jesus. Glória a Deus. Então que Deus abençoe os queridos irmãos, em nome do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua santa presença, te agradecemos por esses momentos, Senhor, especial na tua casa, que tu nos concedeu a oportunidade de meditar na tua santa palavra. Amado Deus eterno Pai, abençoa, Senhor, cada um dos teus servos que estiveram aqui esta noite. Aleluia, que não vieram, Senhor Deus, seja qual for o motivo, possam estar na próxima oportunidade. E assim, ó Deus, se conosco, Pai amado, nos leve aos nossos lares em paz e segurança, nos concede, Senhor Deus, uma noite de comunhão contigo. E assim, ó Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim, eu agradecer também a presença dos nossos irmãos que nos visitam, né? Glória a Deus. Qual o nome do irmão? Ricardo? José Carlos. José Carlos, muito bem. E a nossa querida irmã Sandra. A irmã Sandra, isso. Ela já teve aqui outras oportunidades. Isso. Deus abençoe a irmã Sandra. Oremos. Então, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E operando Deus, quem impedirá. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia, em nome de Jesus.